Oi, oi, Tarsila, bem-vinda. Ronaldo, Ana, bem-vindos. Denise, Alê, Lari, bem-vinda, querida. Clemilde, Márcia, Meli. Bom, gente, o pessoal vai entrando, vamos começar a live de hoje. A live de hoje é uma continuação, tá, da live de terça-feira, quando a gente começou a falar sobre como, né, se vive a codependência na prática, né? Então eu trouxe aqui muitos exemplos, uma explicação bem aprofundada. Inclusive a live de terça-feira já tá lá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir é só acessar o meu canal, tá no link, o link tá aqui na bio, tá, do Instagram. E eu queria saber quem aqui participou da live de terça, quem não participou, quem não teve a oportunidade de acompanhar essa primeira live, não tem problema, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui sobre codependência, etc., vocês vão entender, tá? Vocês não vão ficar perdidos porque não ouviram a live de terça, não, tá? Mas hoje eu vou estar trazendo outras duas características, né? Outros dois exemplos práticos de como a gente sofre, como a gente se destrói nesse processo de dependência emocional. Tá bom? Então, queria que vocês já me falassem aqui. Algum de vocês participou da live de terça? Algum de vocês viu a gente falando mais sobre codependência? Só pra eu ver como é que tá a galera de hoje. Senão eu repito algumas explicações que podem ser importantes pra gente aprofundar. É importante lembrar, né, que as lives, gente, tem como função ajudar nesse processo, né, de tomada de consciência, de autoconhecimento, para que vocês possam sair, né, mais instrumentalizados para fazer alguns processos de mudança na vida. Então, assim, as lives não tem como intenção, né, substituir uma terapia, porque uma terapia é uma análise individual, né, que ajuda nesse processo de autoconhecimento, porque tem muitas coisas que a gente não consegue perceber e nem ver, já que faz parte da nossa história. Né? Então, algumas ferramentas aqui podem ajudar vocês a terem insights sobre como vocês vivem essa codependência, mas vocês tendo esse insight, é muito importante vocês buscarem um suporte terapêutico, tá? Então, muitas pessoas, a partir das lives, tomou consciência de muita coisa e me deu esse feedback, né? De que buscou terapia, de que tá aí no processo de autoconhecimento. Eu fico muito feliz com isso, porque isso é um verdadeiro presente que a gente se dá, né? Fala sobre tudo aquilo que a gente falou na outra live, né? Sobre esse processo de investir em si, de se conectar, né? De se envolver consigo mesmo. Essa é a verdadeira cura, tá, gente? Para ansiedade, para baixa autoestima, para dependência emocional. É a gente se envolver com nós mesmos. Fazer esse movimento contrário que a gente aprendeu, né? Então a gente aprendeu a viver muito pro externo, a gente aprendeu a agradar, né? A gente aprendeu que o nosso valor depende do que as pessoas pensam da gente. Então a gente aprendeu a vida inteira a ficar nessa busca, né? Por aceitação, nessa busca por um elogio, nessa busca por afeto, ao mesmo tempo que aprendemos a nos desqualificar, a nos agredir, a nos rejeitar. Então, esse conjunto, né, de buscar fora o que eu não recebo dentro, né, é o que a gente determina como codependência, como dependência emocional. Esse é um processo que todo mundo passa, né, todo mundo vive ou viveu um nível de dependência emocional, né, só que quando a gente não se liberta, quando a gente não trabalha para entender o que é e como a gente vive, né, a dependência emocional, isso vai tomando conta da nossa vida, isso vai nos gerando ansiedades, né, isso vai verdadeiramente nos adoecendo, tá? Então, na última live, eu falei sobre duas características comuns da dependência emocional, que é a servidão, ou seja, essa fantasia de que o meu valor depende do quanto eu sou útil, agradável para o outro. Então, explica toda uma dinâmica, né, de se abandonar, né, para estar presente na vida do outro, para estar ajudando o outro, para estar servindo o outro. Então, existe aí uma fantasia emocional muito dolorida, né, de que eu só sou bom o suficiente se eu agradar, né? Eu só vou ser amado se eu for útil e necessário. Então, isso é uma baita de uma ansiedade. As pessoas, por causa disso, se sentem, né, muito culpados por dizer não ou por não ter ajudado ou não ter resolvido a vida do outro, né? Se sentem extremamente ameaçados
para colocar um limite, né? Tem até uma fantasia muito clara de que essa pessoa não vai mais gostar de mim, né? Se eu não ajudá-la, se eu não fizer por ela, se eu colocar algum limite. Então essas fantasias de que o seu valor enquanto pessoa depende dessa disponibilidade gera aí, né, esses movimentos de servidão, né? De estar sempre servindo ao outro, né? Esse servilismo muito forte. E aí a gente aprofundou muito nisso, né, gente? Entendeu como que muitas vezes as pessoas se sentem frustradas por não receberem aquilo que elas dão, sem perceber como elas participam desse movimento, né? Sem perceber que elas, ao sempre estar dispostas ao outro e sempre se abandonando, elas acabam comunicando e ensinando as pessoas a também tratá-la dessa forma como ela se trata. Então, essa é uma consciência bem importante, porque quando a gente fica com um olhar muito... um olhar sobre nós de muito vítima diante das situações, a gente não tem poder para transformar essas situações. Então, quando a gente fica com um olhar muito de todo mundo está contra mim, as pessoas fazem isso, né, coitada de mim, aí a gente fica sem saída. E esse sentimento de que você não tem poder sobre uma situação, de que você é simplesmente uma vítima dessa situação, isso é extremamente destrutivo e muito ansioso, gera muita ansiedade. Você ter essa fantasia de que você não tem poder sobre a sua própria vida, que você é simplesmente uma vítima da situação, né? Então a responsabilidade, ela pode ser desafiadora, mas ela é um grande presente na nossa vida, porque é ela que nos gera poder pessoal. Ao invés de eu ficar tentando mudar os outros, eu mudo a mim mesma, né? E quando eu mudo a mim mesma, as coisas de fato se transformam, de fato fluem. Quando eu fico tentando mudar o outro, né, eu só me abandono mais, eu só nutro as minhas neuroses, né? Esse sentimento de baixa autoestima. Tá vendo como as pessoas não gostam de mim? Tá vendo como eu sou insuficiente? Tá vendo como nada dá certo na minha vida? Isso só se nutre porque, na verdade, eu não percebo que eu tô me expondo pra uma situação destrutiva. Né? Se eu tô lá insistindo numa relação que é destrutiva pra mim, com uma pessoa que me rejeita, que me agride psicologicamente, né? Que me abandona nos momentos que eu preciso, que, enfim... Eu tô me expondo a uma situação destrutiva, então eu tô participando desse processo de alguma forma. E quando eu me exponho para isso, eu nutro essas neuroses. Então, enquanto a gente ficar tentando resolver as nossas angústias no outro, a gente não tem saída. A gente vai ficar, na verdade, isso vai só multiplicar, né? Essa angústia vai se exponenciar. A gente precisa resolver na gente, né? Isso é uma consciência, assim, poderosíssima. Poderosíssima. Quantas e quantas pessoas, casais que chegam na terapia inseguros, porque vem aí de uma história de vida de rejeições, de agressões, de repressão. Então, todos nós, gente, passamos por processos de repressão, de rejeição, todos nós. Seja dentro da família, seja na sociedade, todos nós sentimos que partes da nossa humanidade não era bem-vinda, né? Então a gente aprendeu a reprimir emoções, a disfarçar, né, necessidades. Então eu não quero pedir ajuda, ou eu não quero mostrar isso porque vai parecer fraqueza, eu quero disfarçar a minha falha, porque se eu não for perfeito eu não vou ser aceito. Enfim, então a gente aprendeu, a gente desenvolveu esse olhar muito tóxico sobre a nossa humanidade, né? E isso nos deixa extremamente inseguros com a gente mesmo, e por isso é muito comum que a gente fique numa certa rigidez, exigência, crítica, agressão com nós. E todo esse processo que gera insegurança a partir da auto-rejeição, então a gente aprende a se rejeitar, todo esse processo faz com que a gente projete no outro. Como? Como eu me sinto inseguro, eu quero controlar o que o outro faz, porque é culpa do outro eu me sentir inseguro. É o que ele faz que me deixa inseguro. Não é o que o outro faz que te deixa inseguro. É o que você sente com você mesmo, por você mesmo. Porque de duas uma. Ou você tá com uma pessoa muito legal, só que você não se sente merecedora de ser amada, e por isso tudo você fica fantasiando, né? De que o outro vai te rejeitar, vai te abandonar, Então fica extremamente seguro, e aí aquela pessoa vai querer controlar o celular, vai querer controlar as amizades, vai querer controlar tudo, porque sente uma escassez, como se a qualquer momento esse afeto fosse acabar, né? Ou seja, deixa aí os seus traumas contaminarem essa relação. Ou você tá se expondo para uma pessoa que não tem afeto para te dar, que não tem disposição para essa relação, que não quer estar com você, pelo menos pode falar que quer, mas não tem atitudes de que quer, que não te respeita. E quando você faz isso, né, quando você se expõe a esse tipo de relação,
você acaba nutrindo também as suas neuroses. Então, não adianta você querer convencer o outro a te amar. Você tem que se convencer que merece ser amado para sair dessa relação. Percebe? Então, toda vez que a gente tenta resolver a nossa insegurança no outro, fora da gente, isso só nos deixa mais codependentes. Só nos deixa mais codependentes. E esse, inclusive, vai ser um dos pontos que a gente vai falar hoje, sobre controle. O controle, a expressão de controle é uma expressão de dependência emocional. Quando eu me sinto inseguro comigo mesmo, eu tento controlar as coisas. É como uma tentativa de não deixar as coisas ruir. Então, o meu sentimento é, se eu não controlar essa relação, essa pessoa vai me abandonar. Então, eu preciso tentar controlar, né? Porque essa, na verdade, é uma avaliação minha. Ou de que eu não mereço ser amado, ou de que as relações, eu não posso confiar nas pessoas, de alguma neurose, de algum trauma que eu ainda carrego na vida. Então, quando chega, né, um casal aonde o homem tem que fazer um monte de coisa pra deixar essa mulher segura, a mulher tem que fazer um monte de coisa pra deixar esse homem seguro, o que que acontece? Eu não tô vivendo mais pra mim, eu tô vivendo pro outro. E o outro não tá mais vivendo pra ele tá vivendo pra mim. Ou seja, eu tenho que não fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu gosto, o que eu decido. Não, eu tenho que fazer o que o outro quer e vice-versa. Então, começa a virar, como é que eu posso dizer? Começa a virar uma relação de dívida. Ah, porque eu faço isso, porque eu deixo de fazer isso porque você não gosta e você não tá fazendo. Ah, então eu vou deixar de fazer isso, mas aí você vai deixar de fazer aquilo. Ah, então eu vou deixar de fazer isso e você vai... E aí são os dois tentando resolver as suas próprias inseguranças no controle do outro. Gente, um relacionamento saudável, ele não tira, ele amplia. Quando uma relação tá tirando de você liberdade, autenticidade, vínculos, diversão, essa é uma relação que tá te minando e não te libertando, melhorando, aumentando, ampliando, porque uma relação ela tem que ser mais um lugar na sua vida, né? Mais um espaço de troca, de suporte, de aprendizado, com as brigas, com as dificuldades, com os desafios, né? Mas o controle é algo extremamente tóxico para uma relação e começa a se tornar, percebe? Um jogo de dívida, de poder. E é esse tipo de jogo de poder, né? Onde eu deixo de fazer, mas eu exijo que você também deixe e vai deixando essa relação cada vez mais tóxica, vai deixando essa relação cada vez mais pequena. E aí quando vai ver, um é posse do outro. Um é posse do outro. Não é mais uma escolha estar junto. É uma necessidade, já é posse. Porque se eu só me sinto bem, se fulaninho não fizer isso, não fizer aquilo, 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 entenda, eu dependo de controlar essa pessoa para me sentir bem. Isso é muito problemático, muito problemático. Porque, primeiro, eu tô sendo tóxico pro outro ao querer controlar a vida dele. E olha que chantagem emocional essa. Poxa, se alguém me ama e eu falo, você, ao fazer isso, me destrói, me faz mal, me deixa inseguro, não faça isso pra eu não ficar mal. Isso é uma chantagem emocional grave, né? Se aquela pessoa gosta de você, isso mexe com a pessoa. Só que ainda assim não resolve, mesmo que aquela pessoa deixe de fazer, o que precisa ser curado não foi curado, que é o quê? A sua autoestima, a sua relação com você mesmo, a sua contaminação pelos traumas que você viveu e que ainda te impactam. Porque essa pessoa pode deixar de fazer aquilo que você fantasiava que é o que te deixava inseguro. E daqui a pouco você vai estar inseguro de novo com outra coisa que ela tá fazendo. E depois de novo, e de novo, e de novo. Porque isso daqui não vai parar, não vai funcionar de uma nova forma. A sua percepção sobre o afeto e sobre confiar nos outros não vai mudar porque o outro deixou de fazer uma coisa. Vai mudar quando você aprender a se relacionar com você. Quando você entender que, na verdade, a sua insegurança tem que ser resolvida na sua relação com você e não no controle do outro. Percebe? Então, a gente vive, né, numa sociedade de relações muito agressivas exatamente por causa disso. Porque as pessoas não entendem que as suas inseguranças são processos internos. E como é maravilhoso, como é incrível poder se sentir merecedora de afeto. Poder sentir que você não tem que controlar nada. Que aquele afeto você simplesmente merece e que você
ao se relacionar, ao dar e receber, essa relação se faz suficiente para existir. Que ela não precisa de controle, porque o controle, gente, é uma porta de ansiedade. Porque a verdade é que a gente não tem controle. A gente não tem controle. Abra mão do controle. Se você tá com uma pessoa sacana, que você tem que ficar tentando controlar essa pessoa pra ela não te sacanear, essa é uma relação péssima pra você. Péssima pra você. Então, o controle é expressão de insegurança e essa insegurança precisa ser tratada em você. Em você. É aí que está a cura. Se não, de duas uma. Ou você vai ficar extremamente o tempo todo ansiosa e sendo uma pessoa tóxica pra as pessoas que estiverem próximas de você, seja pessoas do trabalho que você quer controlar todo o trabalho, seja o seu parceiro que você quer controlar, seja seus filhos que você quer controlar tudo que seus filhos façam, você vai se tornar uma pessoa extremamente tóxica. Isso não vai resolver a sua ansiedade, a sua aflição, a sua angústia, porque você não vai conseguir controlar tudo, né? E isso, na verdade, vai te adoecendo com o tempo, né? Isso é tóxico pro outro que convive com você e para você mesma. E para você mesma. Então, se a gente tenta buscar entender por que que eu me sinto extremamente insegura em relação ao meu trabalho, em relação aos meus relacionamentos, por que que eu me sinto insegura? Né? Quais foram as experiências da minha vida? Quais foram os traumas? Quais foram as dores? Quais foram os abandonos, as rejeições que fizeram eu acreditar que eu não sou boa o suficiente para ser amada? E que então eu tenho que ficar me esforçando e controlando as situações para poder receber alguma coisa. Gente, isso é uma dor. Isso é péssimo para quem vive em volta de você, mas isso é principalmente péssimo para você. Isso é muito, muito, muito recorrente em pessoas que têm crise de ansiedade. É a fantasia do controle. É a fantasia de que é o controle que vai resolver isso. Entenda, Mai, o que vai te ajudar nesse processo é exatamente o processo de autoconhecimento. Ou seja, a gente começar... Eu até passei um exercício para vocês, né? Vocês fizeram um exercício da live passada? Que é vocês começarem a exercitar a capacidade de conexão consigo mesmo. Se perguntar o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando, né? Acolhendo, né? Esses sentimentos, essas necessidades. Então, por exemplo, ai, Dri, eu tô sentindo medo de, sei lá, de alguma coisa. E aí eu percebo que esse medo é muito bobo. É besteira minha. Gente, nenhuma emoção vem do nada, pra nada. Se você tá percebendo que você tá com medo de alguma coisa que você entende, né, que não é uma coisa que você deveria estar com medo, isso tá querendo dizer alguma coisa pra você. Tá querendo falar sobre uma insegurança sua, né? Tá querendo falar sobre uma experiência que você teve na sua história de vida e que te deixou com medo de ser rejeitado, das coisas na sua vida não darem certo, um trauma, né? Até às vezes uma experiência, uma fatalidade, né? Às vezes, morreu alguém lá durante a minha história de vida e isso me fez ficar extremamente insegura com a vida, sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Os nossos sentimentos vêm de experiências reais. Então a gente não tem que tratar com besteira ou ficar reprimindo, falando, né, que você é fraca por causa disso, que você é aquilo. Não, você tem que acolher para poder compreender. Então, esse exercício de conexão consigo, né, de perceber primeiro o que você está sentindo, o que você está precisando, de acolher esse sentimento para poder então ter uma resposta a partir disso, é um exercício que na terapia a gente faz muito. Por quê? Porque a gente não é incentivado para isso. A gente é incentivado, na verdade, a reproduzir, né, todas as repressões que a gente vive. Então a gente aprende, né, a achar as nossas necessidades, as nossas emoções besteira, né, as nossas falhas. A gente tem uma tendência a ser agressivo e desqualificativo com a gente. Então entenda, existem as dores e os traumas. Existe você hoje reproduzindo essas dores e traumas. Então olha só, como que eu quero deixar de ser uma pessoa insegura se o meu movimento interno, a minha forma de funcionar internamente está sempre me falando que eu não tenho valor? Que o que eu sinto, que o que eu penso, que o que eu preciso é ruim, né? De que é fraqueza minha. Como que eu quero me sentir seguro controlando o outro se eu não resolvo e não ajusto a coisa primária, que é meu funcionamento mental e emocional? Não vai adiantar.
Não vai adiantar, vai continuar inseguro, entende? E é muito doloroso viver essa fantasia de que você precisa controlar tudo. São pessoas que vivem sobrecarregadas, né? São pessoas que têm uma tendência muito grande a se abandonar, têm dificuldade de autocuidado. São pessoas que vivem ansiosas, aceleradas, com a mente, né? Acelerada. Por quê? Porque essa fantasia faz com que você fique o tempo todo com um sentimento de ameaça, porque a qualquer momento você vai perder o controle de alguma coisa. E aí a fantasia é que se eu perder o controle de alguma coisa, vai ruir. Eu tinha muito esse sentimento lá no início, né, do meu relacionamento. Como eu já fazia terapia, foi mais fácil pra mim fazer a análise. E é pra isso que serve a terapia, pra você se conhecer, pra você entender as suas dores, você entender os seus traumas, pra você ir conseguindo diante das novas situações da vida, ao invés de você ficar reproduzindo, né, essas agressões, né, ou projetando nos outros, né, essas experiências, você conseguir ter um olhar crítico, analítico e poder não ficar só reproduzindo ali dor, e sim soluções, né? Então eu lembro que no início do meu relacionamento, eu ficava extremamente angustiada. Angustiada, assim, por exemplo, se eu ia sair do trabalho, né? E aí, ao invés da gente se encontrar, o Júlio fosse fazer outras coisas, antes de me encontrar. E aí, gente, não é racional, é emocional. Na minha cabeça, eu sabia, não, tá tudo bem. Mas a emoção era de aflição. Era como se eu fosse ser abandonada, como se de alguma forma ele fosse me sacanear, como se ele fosse... Então eu precisei entender que estava relacionado a algo da minha história de vida, que não tinha a ver com ele, porque ele não era essa pessoa. Ele era uma pessoa confiável, e é uma pessoa muito confiável. E eu tive que entender o que era, né, na minha história de vida. Então, teve toda uma questão com meu pai, do divórcio, né, e dele ter ido, a gente acabou se distanciando, então eu sofri muito nesse divórcio, né, eu fiquei com muita saudade, eu fiquei com sentimento realmente de abandono. A criança ela não consegue muitas vezes entender racionalmente, né, ela sente as coisas e isso impacta muito a criança. Então eu fui entendendo que durante a minha vida eu acabei reproduzindo muitas vezes essas relações, com relações destrutivas, com relações abandonadoras, e tudo aquilo foi me marcando. Então, para eu conseguir viver uma relação saudável com o Júlio, eu tive que curar isso em mim, porque se eu fosse ficar tentando controlar ele, né, para poder me sentir bem, eu ia estar sendo uma pessoa extremamente tóxica para ele. E ia estar sendo péssimo pra mim, porque eu ia continuar numa aflição e numa angústia muito grande. Então isso acontece nas relações, isso acontece no trabalho. Muitas pessoas são extremamente centralizadoras, tá? Por se sentirem inseguras. Então são pessoas que fantasiam que no momento em que ela não der conta de tudo sozinha, ela vai ser substituída e ela não vai ser mais importante e não vai precisar mais dela. Então ela tem uma tendência a controlar, pode se tornar até uma pessoa desqualificativa do trabalho do outro, porque ela tá sempre em competição, né? Tentando ser melhor. É como se, assim, eu não sou boa. Eu ser boa não é o suficiente. Eu tenho que ser melhor. Então tem muita gente que tem esse lugar de... Isso é uma forma de controle, tá, gente? Eu tenho que ser a melhor pra poder ser boa. Eu preciso ser melhor do que alguém pra ser bom, né? Então, a própria comparação é algo muito comum, tá? Da codependência. Porque, de novo, eu não tô me definindo por mim mesma, né? Eu não tô me definindo de uma forma autônoma. Eu sou a Adriana e eu sou boa no que faço. Ótimo. Então, essa sou eu e esse é o meu valor. Não. A pessoa codependente, não. Eu sou a Adriana e eu preciso ser melhor que fulaninho pra ser bom. Esse é o sentimento de que eu preciso ser melhor do que alguém. Que eu preciso controlar tudo. Que eu preciso tá sempre à disposição. Tem gente que não tira férias. Tem gente que sai de férias, mas não tira férias. Porque tá o tempo todo com o telefone na mão, tá o tempo todo querendo cuidar de tudo, tá o tempo todo olhando pra tudo que o povo faz, tá o tempo todo querendo se mostrar presente. Porque é a dor, gente. É a dor de pensar que se não estiver fazendo isso, vai ser rejeitada, descartada, abandonada, não necessária. Isso é dolorido. Isso gera muita angústia. Isso adoece. Isso adoece. Tá? Então, o controle é uma coisa extremamente destrutiva. Quem aqui se identifica com essa característica da codependência? O controle. Quem tenta controlar a relação, né?
tentando fazer com que o outro deixe de fazer coisas que te desagradam, ou faça as coisas do jeito que você quer, né? Ou o trabalho, sendo centralizador, né? Tendo muito medo de ser rejeitada, ou né, desqualificada no trabalho, se não estiver sempre presente, fazendo tudo, se esforçando demais. A Mai, a Ide. É muito comum, tá, gente? O controle. E assim, muitas pessoas controladoras não admitem ser controladoras. Entenda. Não é sobre ser certo ou errado. Não é sobre ser certo ou errado. Eu acho que a gente tem que amadurecer enquanto pessoa e entender que a vida não é sobre ser certo ou errado. É sobre ser bom pra você. É sobre ser saudável pra você. É sobre ser parte de um desafio. Porque certo ou errado entra numa coisa só de um julgamento. Como se aquilo fosse uma simples escolha da pessoa, sabe? Do tipo, essa pessoa é controladora só porque ela é. Na verdade, isso são indícios de dores mal resolvidas. Mas a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente tem chance de reverter, de mudar, de se responsabilizar, de tomar as rédeas da nossa vida. E não ficar só ali refém dessas dores do passado, poder, de fato, encontrar valor em si para poder viver com liberdade, com leveza. Porque quando você se sente seguro, quando você se sente confiante do seu valor, quando você se relaciona com você, quando você, ao invés de falar que as coisas que fulaninho faz que te deixem inseguro, e não, ao invés disso falar, eu me sinto inseguro e eu preciso tratar isso em mim, porque eu me rejeito, eu me reprimo, eu me abandono, eu preciso me comprometer mais comigo. Quando você entende isso, né, você vive com liberdade, você vive com leveza. Quando você entende. Porque quando você não entende isso e você não quer se responsabilizar pela sua própria vida, você vai ficar ali sempre vítima do outro, é sempre o outro a culpa das coisas, sempre o outro que te faz se sentir dessa forma, você tá sem saída. Você tá sem saída. Porque você pode trocar de namorado, de namorada, você pode trocar de emprego, mas você não pode se trocar. Isso você não pode. Trocar de você mesmo você não pode, você vai continuar sendo você. Para onde você for, com quem você se relacionar. Então, por isso a responsabilidade é a saída. É a gente entender que essas angústias, inseguranças, escolhas, porque, não, Dri, mas essa pessoa ela me faz muito mal, essa pessoa ela me... E por que que isso é atrativo para você? E por que você se relaciona com essa pessoa? Entenda, não é uma escolha autêntica, né? Você de fato pode ali ter uma insegurança que ainda te faz se relacionar. Mas se você não começa a questionar isso e entende que você participa desse processo quando você escolhe, quando você está com aquela pessoa, quando você se atrai por ela, você se torna simplesmente vítima dela. O resto da vida. Dela e de outros. Tá, gente? Então é muito importante a gente se responsabilizar. Tentar entender como é que a gente participa dos processos para poder buscar essas curas dentro da gente. Que legal, Ide. Isso mesmo, tem que fazer a pergunta todos os dias. Isso é um processo de reconexão, tá? É difícil perceber, né? Mas dói perceber que a gente participa de processos destrutivos, mas isso é poderoso, muito poderoso, muito. Porque aí você tira da mão de algo, de coisas que você não tem controle, né? A sua estima para poder colocar nas suas próprias mãos. Nas suas próprias mãos, tá? Então, isso é muito poderoso. E, óbvio, por isso que eu sempre falo, gente, autocuidado não é egoísmo. Quando você se prioriza numa coisa que você tem que se priorizar, isso não é egoísmo. Você não é sobre o outro. Você vê como a gente aprende a sempre pensar no outro? Então, assim, eu digo não pra uma pessoa porque eu preciso cuidar de mim. O que as pessoas imediatamente pensam? Ai, mas será que eu não tô sendo egoísta? Tá vendo como não é sobre você, sua vida? É sobre o outro? Então, um não é egoísmo? Não. Muitas vezes um não é sobre responsabilidade pessoal. Responsabilidade afetiva sobre si mesma. Um não é pra você ser responsável por aquilo que você tem que ser responsável, que é você. Você tem que ser responsável por você.
Percebe? Porque se eu digo um sim querendo dizer não, o que eu vou querer amanhã? Que esse outro também me diga sim, mesmo querendo dizer não. E aí começa essa relação codependente. Aonde eu não faço por mim, mas também não quero que o outro faça por ele, faça por mim. Então, tô sempre dependendo do outro pra fazer por mim, tô sempre tirando de mim pra fazer pro outro. Péssimo. Péssimo. Extremamente destrutivo. Ficou claro, gente? A importância da gente se responsabilizar por nós quando nos tornamos pessoas que se relacionam bem consigo mesmo. Ou seja, quando você diz um não, né? Vamos dizer, você diz um não pro seu marido pra você poder se priorizar em alguma coisa. Se você se prioriza e isso te faz bem e isso te ajuda a ter autoestima, isso vai ser muito melhor pro seu marido do que um sim codependente. Um sim querendo dizer não. Por quê? Porque você se torna uma pessoa mais segura, porque você se torna uma pessoa mais leve. Quando você tem autoconfiança, você se torna mais leve. Você não quer mais controlar as coisas. Você se sente à vontade de deixar a vida fluir. Porque você confia que você merece ser amado e não que você tem que controlar para ser amado. Entende? Então, autoinvestimento não é egoísmo. Autoinvestimento é responsabilidade. E cada um tem que ter por si. Tá? Isso é intransferível. Ninguém pode cuidar de você como você deve se cuidar. Ninguém, porque a pessoa não pode controlar seu pensamento. Seu pensamento é seu pensamento é consequência dessa relação que você tem com você. Tá bem? Então ficou claro, gente, essa parte do controle. Vamos para a terceira, tá? Vou falar a terceira porque a gente já falou duas lá na terça-feira. Falamos terça-feira sobre servidão e baixa autoestima. E hoje vamos falar sobre controle e agora o quarto é obsessão. Então essa é uma característica também muito comum, tá? Da codependência, é a obsessão. Vou trazer aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, fala e pensa muitas vezes sobre a mesma coisa ou pessoa. Então, isso é muito comum, esses pensamentos repetitivos, essas falas repetitivas. É como se eu não conseguisse deixar a vida fluir. Como as coisas de uma pessoa que tem codependência, ela tá muito conectada ao externo. Então, as coisas que acontecem fora dela impactam muito ela. Muito. Porque aquilo determina ela. Então, vamos dizer assim, que eu tô ali no trabalho e alguém veio aqui e falou assim, ó, Dri, isso aqui não ficou bom do jeito que você fez. Faz de outra forma? Uma fala corriqueira. Corriqueira, né? Uma coisa que eu fiz não ficou tão bom ali. Meu chefe ou meu colega não gostou, pediu pra eu refazer alguma coisa. Uma fala corriqueira. Isso pode ser extremamente intenso para essa pessoa. Por quê? O que ela ouve? Que ao ser vista em alguma falha, eu sou péssima, vou me rejeitar, ou começa a ficar com raiva da pessoa. Ai, que pessoa chata, que pessoa ignorante, por que tá falando isso? Não devia, não deve se meter. E pronto, isso se torna tema para a semana inteira, para o mês inteiro. A cabeça não para de pensar nisso. Você não para de falar sobre isso. Eu tô dando uma situação pequena. Imagina uma situação mais difícil. Então, são pessoas que têm dificuldade de gerir e de passar pelas coisas. Elas ficam presas, fixadas numa situação. Percebe? Então, por exemplo, eu tava afim de fulaninho e aí fulaninho foi e me rejeitou. Não quis. Não quis. Me rejeitou é o quê, gente? Não queria ficar comigo. Tá tudo certo, né? Deveria ser algo ok, né? Assim como podem ter pessoas que me querem e eu não quero, isso faz parte da vida, né? A gente vai uma hora se encontrar e uma hora desencontrar. Pronto. Aquilo se torna uma frustração, uma fixação para anos. Tem gente que fica anos para superar uma rejeição, um fim de relacionamento, ou às vezes nunca supera. Ou às vezes nunca supera. Isso é obsessão. Você fica travado, fixado, né? Com pensamento repetitivo, com fala repetitiva sobre uma circunstância, sobre um acontecimento, enfim. Você fica com dificuldade de superar, de digerir e passar. Por quê? Porque aquilo te define. Porque aquilo tem o poder de te definir. Então, aquilo fica preso, engasgado mesmo, você não consegue digerir. Se você entende que as questões da vida são vivências, são situações e são passageiras e falam sobre o que é a vida, que são altos e baixos. Vamos lá, que parte que eu tava? Eu não sei se vocês ouviram eu falar essa parte, né? Mas eu tava falando sobre o quanto que uma pessoa codependente se impacta pelas coisas, né? E que esses pensamentos repetitivos acabam
acontecendo porque essa pessoa se mistura com a situação, ou seja, ela sente aquela situação de uma forma desproporcional, né? Porque ela usa daquela situação para nutrir as suas próprias inseguranças. Né? Então, eu tava dando um exemplo, por exemplo, eu tava dando um exemplo do emprego. A pessoa foi ali, recebeu, né? Pediu para alguma coisa ser arrumada, para ser melhorada, e aí aquela pessoa usa dessa situação, né, pra nutrir ali as suas inseguranças de que ela não é boa ou de que fulaninho não gosta dela, né? Ela se mistura. É isso, então, Lari, ela se mistura, né, com essa questão do trabalho, com essa questão da situação, ou seja, se eu tenho uma fantasia de que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou competente, essa situação vai fazer eu achar que tem a ver que eu não sou competente. Se eu fantasio que tá todo mundo contra mim, se eu tenho aí essa síndrome de perseguição, vou fantasiar que fulaninho que tá falando isso porque não gosta de mim, porque estão fazendo um complô contra mim. Então eu acabo me misturando muito com a situação, né? Se alguém não me rejeita, não quer ficar comigo, né? Eu tô lá gostando dessa pessoa, essa pessoa não quer ficar comigo. Imagina essa situação, né? Porque se eu não tenho autonomia emocional, se o meu sentimento é que eu não sou boa o suficiente para ser amada, aquela rejeição não é simplesmente um desencontro aonde eu quero algo que a pessoa não quer e vida que segue. Não, aquilo ali se torna aquilo que me define. Então a pessoa fica obsessiva, querendo conquistar aquela pessoa de qualquer forma, né? Ou fica obsessiva pensando naquilo sem parar, falando sobre aquilo sem parar. Então, isso é muito comum da codependência, essa dificuldade de passar pelas coisas, de fluir, de deixar ir. Então, o codependente ele vai colecionando questões, traumas, vivências. E isso vai deixando, obviamente, ele cada vez mais inseguro na vida. Se sentindo mais inseguro, se sentindo mais rejeitado, sentindo que ninguém vai gostar dele e que as coisas sempre vão ser ruins pra ele. Saudade de você, meu amor. Minha amiga maravilhosa. Então, gente, essa é a obsessão, né? Então, eu falei aqui fala muitas vezes sobre, ou pensa muitas vezes, né? Sobre a mesma coisa ou pessoa. Está sempre preocupado se queixando, né? Exatamente porque ela vai colecionando, essa pessoa vai colecionando, né? Vivências onde ela se mistura, onde ela projeta, né? Ela projeta suas próprias inseguranças naquela situação que às vezes não tem nada a ver, tem nada a ver. Porque uma pessoa te chama a atenção, não quer dizer que é porque você é incompetente e incapaz. Não tem a ver com que ela pensa isso. Não tem a ver porque essa pessoa não gosta de você e tá te perseguindo. Às vezes só é uma chamada de atenção. Pode ser que essa pessoa não goste de você, não. Pode ser que essa pessoa não goste de você, mas a gente precisa de muitos outros sinais e não só esse, né? Então essa é uma pessoa que tá sempre colecionando e por isso ela se torna uma pessoa queixosa. Olha só, gente, lembra que eu falei pra vocês que um fator muito comum da codependência é eu tentar resolver as minhas angústias fora de mim, nas relações, no trabalho, né? Eu tô sempre tentando resolver essa minha insegurança, convencendo o outro de que eu sou ótimo, maravilhoso, né? Querendo ser perfeito, querendo ser forte, querendo dar conta de tudo, querendo ser útil, sei lá o quê. Lembra que eu falei isso pra vocês? Como isso não gera reais soluções, e sim só pequenos alívios. Então, quando eu recebo ali um elogio, quando eu me sinto querida por alguém, eu tenho um breve alívio que daqui a pouco já virou ansiedade de novo, já virou angústia de novo. Entenda, como isso não tem solução, eu tô sempre me queixando. Porque eu tô sempre com um problema na vida. Eu tô sempre angustiado, então eu vou me tornar uma pessoa queixosa mesmo. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa sem autonomia, dependente, que fantasia que tem que controlar tudo e todos para poder ter algum valor. E isso vai me deixar extremamente frustrado o tempo todo. Então, são pessoas que vivem se queixando, que vivem preocupadas, fantasiando que se alguma coisa der errado, elas serão desmascaradas, rejeitadas, abandonadas, desqualificadas, agredidas, seja qual for a sua neurose, seja qual for a sua dor. Então, eu tô sempre projetando ali nas coisas que acontecem em minha volta, tá? E aí, o último ponto, né, sobre essa característica da obsessão, são pessoas que estão sempre sem energia. É claro. Eu não sinto a vida de uma forma adequada. Eu sinto a vida de uma forma extremamente ameaçadora e intensa. Então, uma coisa que uma pessoa saudável
vai gastar de energia. Isso foi pro trabalho, conversou com o pessoal, resolveu uns pepino, teve que melhorar uns pontos dela lá, ela gastou isso aqui de energia. Uma pessoa codependente vai gastar no mínimo o dobro ou o triplo. Porque falar com alguém não é só falar com alguém. Eu tenho que pensar na forma porque aquele fulaninho não gosta de mim, ou porque ele pode achar ruim isso, ou pode não sei o quê, ou pode não. Eu tô o tempo todo projetando a minha insegurança nas situações. Então, aquilo que tinha que ser desse tamanho se torna desse. Então, é uma pessoa que tá o tempo todo sem energia, realmente. Né? Isso vai desgastando, vai tirando a sua energia. Gente, sentir é um gasto energético. É um gasto energético. Se eu sinto tudo me impacta numa forma muito exagerada, eu vou ter um gasto energético enorme. E por isso eu vou começar a fadigar. Eu vou começar a ter problemas. Eu vou ficar desgastado. Quem aqui se identifica com essa característica de estar sempre cansado, de se sentir sempre cansado, de se sentir sempre exausto, como se gastasse muito mais energia num dia, né, do que consegue descansar? Quem aqui se sente dessa forma? Me digam. A Renata, oi Gi, boa noite. Tudo bem? Oi, Flor, que saudade de você. Patrícia diz que sim. O Jânio, né, tá colocando aqui que gosta de uma pessoa. E ela sabe disso, ó. Se essa pessoa sabe que você gosta dela, né, e de duas uma, né? Ou você arrisca e conversa com essa pessoa, o que eu acho que seria uma boa atitude pra você, principalmente, pra você ter clareza dessa situação e conseguir, né, resolvê-la, seja pra vocês tentarem ficar juntos, ou seja pra você superar esse afeto. Eu acho que esse é o mais indicado, que é uma conversa de fato, né? Ter ali esse falar, né, e se responsabilizar pelo seu sentimento é o que vai ajudar, né? É o que vai ajudar a você resolver essa situação. Não deixar ali como um segredo. Segredos, né, gente? São coisas que não dão espaço para vazão, para resolver a situação, né? Então, gente, vamos fechar a live de hoje. É uma pena ter caído, né, a live no meio, porque então eu não vou conseguir subir pro YouTube, né, porque eu perdi toda aquela primeira parte de live, que já tinha sido uns 40 minutos de live, né? Então eu perdi, é uma pena. Eu posso depois, em outro momento, repetir essa live, né? Bom, porque cada vez que a gente fala sobre o tema, a gente traz novos exemplos, novas formas. Então, mais pra frente, eu posso repetir essa live pra poder subir pro YouTube, pra vocês poderem assistir sempre que vocês quiserem, tá? Mas realmente essa ficou perdida. Eu vou ler aqui a frase do final, que é: um indivíduo codependente. Essa frase eu peguei da Melody Beattie, que ela é a autora daquele livro que eu sempre indico pra vocês, né? Que é aquele livro Codependência Nunca Mais. E aí ela tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: um indivíduo codependente é aquele que deixou o comportamento de outra pessoa afetá-lo e que ficou obcecado em controlar o comportamento dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa, por exemplo, te fere e aí você fica ali tentando reconquistar aquela pessoa, ou aquela pessoa te rejeita e aí você fica tentando se vingar dessa pessoa, né? Ou você fica tentando controlar essa pessoa para que ela não faça mais isso com você, ou para que você se sinta seguro nessa relação. Então, isso é muito sofrido, tá, gente? Muito sofrido. Por isso, eu convido vocês, né, a se perguntar, né, como vocês participam dos processos da vida de vocês, né? O nome do livro é Codependência Nunca Mais. Alguém pode escrever pra mim? Que o meu celular tá aqui nesse tripé, e esse tripé aqui é super frágil. Se eu começo a querer escrever, ele é capaz de cair. Codependência Nunca Mais, da Melody Beattie. Tá? É um livro muito bom, muito didático, que fala sobre codependência. Inclusive, ela traz lá muitos exemplos, tá? Práticos, igual eu tô trazendo pra vocês, que ajuda a gente a identificar como a gente vive nossa codependência e começar um processo, né, gente, de autonomia emocional. Então, continuem fazendo o exercício do se relacionar consigo mesmo, tá? Que esse é um exercício muito bom. Ajuda a gente a começar a desenvolver e a amadurecer um processo do qual a gente não aprendeu na vida, né? Como eu falei, a gente é muito incentivado a pensar no outro,
né, do que em nós mesmos, a perceber, a estar se definindo muito mais por como o outro, o que o outro pensa, ou como o outro me trata, ou o que o outro faz, do que sobre quem eu sou. E isso nos deixa extremamente dependentes, inseguros, aflitos, ansiosos, tá? Então, vale a dor da responsabilidade, viu? Vale demais. É bem melhor você se responsabilizar, ver como é que você está participando desses processos, sair dessa vitimização, buscar entender as suas inseguranças, as suas dores, resolver isso, do que ficar eternamente vítima da vida, das relações, das circunstâncias que são comuns e que vão acontecer. Então, quando a gente não pode mudar o outro, a gente muda nós mesmos, né? E é isso que é o convite, tá, gente? De todas as lives que eu faço, que vocês consigam sair daqui um pouco mais conectados, um pouco mais instrumentalizados, né? Pra poder conquistar a sua autonomia, tá bom? Que bom, Jane. Fico feliz, né, de estar podendo ajudar vocês. A gente se vê então, gente, terça-feira. Eu tô organizando, né? Algumas pessoas já estão me perguntando porque eu falei um pouco sobre isso, que é o desafio da autoestima. Então, provavelmente vai acontecer em abril esse desafio, tá? Eu vou depois fazer um vídeo explicando direitinho qual é a minha ideia com esse desafio. O nome desse desafio vai ser 21 dias em um relacionamento de... como é que eu coloquei? 21 dias... Daqui a pouco eu lembro. Mas é um desafio para ajudar vocês a colocar na prática, a relação de afeto. Para colocar na prática as atitudes de autoestima, tá? Então é um desafio porque às vezes a gente entra numa live e a gente começa a refletir e a gente começa a perceber várias coisas, mas a gente não consegue ter consistência de colocar isso na prática no dia a dia. E realmente é difícil. É difícil a gente mudar, né, os nossos comportamentos mentais, o nosso comportamento prático. Então, esse vai ser a intenção, né, do desafio, ajudar vocês dia após dia a movimentos que ajude a vocês terem uma boa relação com vocês mesmos, a vocês, a partir do comportamento, falar isso pra você, né, de que você é importante, de que você tem valor, de que você pode confiar em você mesmo, começar aí a amadurecer uma nova forma de relação, tá bom? Então depois, quando eu estiver tudo organizadinho, eu venho fazer um vídeo pra vocês e aí falo direitinho a data, como é que vai ser, quando é que vai começar o desafio, tá bom? Josi, pois é, não vai ficar gravada porque eu perdi a primeira parte da live. É uma pena, eu fiquei 40 minutos aqui falando e a live caiu e aí eu perdi a primeira parte. Então eu não vou conseguir subir esse daqui especificamente pra vocês, tá? Mas depois a gente pode repetir. Se vocês quiserem, me avisem que a gente pode repetir essa live, tá bom? Mais pra frente. Meus diamantes, um beijo, obrigada pela participação de todos vocês. Eu espero, de fato, poder ter ajudado um pouco, fazer vocês saírem daqui um pouco mais conectados, né? E mais empoderados. Essa é a intenção, tá bom? Um beijo. Ó, live toda terça e quinta às 19 horas. Toda terça e quinta estou aqui às 19 horas com vocês, tá bom? Beijão, queridos. Bom descanso.